Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Pagos. Hoje eu tô com alguns convidados aqui, o Alberto, que sempre tá aqui presente aqui comigo. Hoje eu tô aqui com o vendedor Alessio para trazer as oportunidades aqui que a Pagos tem para você que quer empreender ou já empreende nesse mercado de meios de pagamento. Vou deixar aqui o Alessio se apresentar aí para vocês. Boa tarde, galera. Boa tarde, moçada. Prazer estar aqui com você. Jéssica, Alberto, obrigado pelo convite. É um prazer. Eu sou realmente vendedor e aqui a gente vai trabalhar hoje para vender. Tomara que o som esteja chegando bem aí pro pessoal. Importante o pessoal aí falando de onde tá também, viu, Albertinho? Já vou perguntando aqui já. Vê aí onde eles estão, se o som tá chegando bem, se a imagem tá chegando bem também. Vambora, vamos bater esse papo aí. Tá. O intuito hoje, pessoal, é falar um pouquinho da oportunidade de você que está querendo investir hoje no modelo de franquia, nesse mercado de meio de pagamento, onde tem uma oportunidade gigantesca. Vamos estar hoje frisando nos nossos dois produtos, que é o da PagosPay e o split de pagamentos, que o Alessio vai reforçar hoje, que a gente vem trazendo aí no segmento de distribuidoras. Ele vai falar a oportunidade um pouquinho para vocês entendendo hoje toda a nossa estrutura que a gente vai falando no decorrer dessa conversa. Alessio, fala um pouquinho hoje qual o trabalho que a gente está desenvolvendo hoje com os franqueados, né, que vem atuando com os seguidores ou com os distribuidores, né, com a linha de split de pagamento. Primeiro eu quero contar, o pessoal não vê aqui, né, mas os bastidores aqui, o nosso diretor de tecnologia está manejando toda a parte de tecnologia das câmeras funcionando, hoje no YouTube, com duas câmeras, o microfone. Gente, primeiro, como a Jéssica falou, né, é falar das oportunidades que nós temos para os nossos franqueados, né? Quantas oportunidades a gente tem tido. E eu fiz questão de citar o Vitor Hugo, porque eu quero contar de casos reais o que está acontecendo com indústrias, com distribuidoras, com fábricas. Nós começamos um primeiro trabalho que já está rodando, que é com o pessoal da Intelbras. Intelbras vende produtos eletrônicos, fechadura, câmeras, equipamentos eletrônicos, né? E eles trabalham com distribuidores. Então a Intelbras é fábrica e trabalha com distribuidores que vende para o varejista, tá bom, Jéssica? Então eles têm 150 distribuidores no Brasil, que vende para o varejo e o varejo vende para a pessoa física que vai lá comprar equipamento, por exemplo, aqui em São Paulo, na Santa Efigênia, tal, que tem muitas lojas de equipamentos eletrônicos. E aí nós vamos falar quais os problemas que uma fábrica ou uma distribuidora tem. E aí eu vou trazer também para um outro segmento que a gente está trabalhando, que é um banco, nós estamos trabalhando com frigorífico. E quais os problemas que nós sanamos, Alberto? Primeiro, grande problema, inadimplência. Inadimplência muito alta. Porque este varejista para comprar, ele só tem uma solução para comprar hoje. Ou ele compra em dinheiro, Pix, ou compra com boleto, Jéssica. Que é a maioria, né, patrão? Dá isso. 7, 15 dias só de prazo. É isso. Compra com boleto. E aí, não existe uma previsibilidade para o distribuidor nem para a fábrica, porque nunca sabe se aquele cliente vai pagar o boleto ou não. Então, boleto é um papel lá que o cara paga na hora que quiser, né? E não é a prioridade dele, ele está vendendo. Aí vai um segundo problema. Aquele varejista que comprou da distribuidora ou da fábrica, tá? Deixou de pagar o boleto, gerou um problema no caixa da distribuidora. Mas tem um segundo problema. Aqui já não vai vender mais para esse varejista, porque já não vai dar crédito. Enquanto não liquidar, não vai dar crédito. Então, diminui as vendas, diminui as margens. Com a solução do split, do jeito que foi configurada pela nossa tecnologia, e nós estávamos falando ontem, já indo por um outro cliente, que é esse pessoal de frigorífico, que é o terceiro maior vendedor de proteína animal, frigoríficos, né? Tudo que você pensar em carne e tal, é o terceiro maior do Brasil, que nós fizemos a terceira reunião com eles, e que faz todo sentido. E nós resumimos assim, e depois eu vou dissertar sobre isso, tá bom? Nós resumimos assim. Zerar inadimplência. Dar crédito para quem não tem crédito. Tá? Aumentar as vendas. Fidelizar esse cliente. Aumentar a rentabilidade. E recuperar clientes inadimplentes. Então nós falamos de 6. Então, aí a gente vai dissertar um pouquinho, Jéssica, sobre isso que vocês quiserem saber, para a gente poder explicar esse passo a passo.
e desmistificar para o nosso franqueado, que ele fala assim, pô, mas eu vou ter que, como que eu vou entender tudo isso? Ele não precisa entender tudo isso, Alberto. O Alberto, a Jéssica, o próprio Vitor Hugo, eu, o Paulo, nós que vamos ajudar o franqueado nas primeiras reuniões com o cliente, com o possível cliente dele. O que nós precisamos é que cada um em sua região localize distribuidora de qualquer tipo de produto, uma fábrica de qualquer tipo de produto, e que a gente faça uma pequena apresentação se esses seis itens fazem sentido para ele, para aquela fábrica. Se fizer sentido, aí nós, daqui da Pagos, vamos apresentar para esta fábrica como essa operação pode ser feita e o franqueado fica com a rentabilidade dessa operação. E ao invés de estar fazendo um trabalho de máquina a máquina no varejinho, que a gente gosta muito e precisa disso, nós vamos ter operações no atacado. Sim. Massificado. E a gente já está falando de outra estrutura, né? Onde tem ali o fabricante, ele tem uma carteira gigantesca. E para isso que nem você falou, né? Hoje o nosso franqueado tem toda uma estrutura aqui, que as nossas consultoras, né? Ou seja, eu, o Alberto, que ajuda ele a configurar ali. Normalmente ele faz a parte comercial, traz o cliente aqui, a gente explica toda a estrutura. Falando nisso, Alberto, explica um pouquinho o que é o split de pagamento, né? Que a gente está oferecendo aí para os distribuidores que a gente tem hoje na nossa máquina da PagosPay, que muitos acabam vindo também através dessa solução que faz hoje a total diferença. Sim, né? A gente está falando hoje com quem está tomando a decisão ainda, né? Sobre a questão da franquia, então talvez isso seja um tema novo. Na essência é algo muito simples, né? Que é a questão da capacidade que a máquina tem de dividir uma transação para que aquele mesmo valor que foi pago uma única vez seja liquidado em contas diferentes. Então, na essência, é algo muito simples, mas o que hoje, né, nós conseguimos fazer com isso é que está além da capacidade natural que as máquinas têm, né? Que é conseguir colocar isso dentro da indústria de uma forma que a gente consiga, como, né, o Alessio falou, a gente consiga atuar em várias frentes dentro daquele estabelecimento, garantindo o pagamento, garantindo a capacidade de análise de crédito, garantindo ali a recuperação de um crédito ou de um valor que não foi pago ainda. Então, o split é algo simples que acontece, mas por trás a gente consegue dar inteligência para que qualquer tipo de estabelecimento, principalmente nesses segmentos, né, que o Alex está falando de distribuição e também pequenos fabricantes, todo esse tipo de segmento que tem que vender para outra empresa, um varejista ou até mesmo para atender um comércio na área de serviços, e que ele tem ali dentro da carteira de cliente dele situações que são, como foi dito, dificilmente algum tipo de comércio nesse segmento de distribuição não vai sofrer pelo menos de 3 daquelas 6 situações citadas aqui pelo Alessio. Né? Normalmente hoje a cobrança vai ser feita através de um boleto, eles vão ter lá parte da carteira deles que eles não conseguem mais vender porque se tornou inadimplente e perdeu o crédito, eles vão ter ali o valor que está no mercado, que eles precisam de uma ferramenta para recuperar. Com certeza, no mínimo 3 situações ali que hoje nós conseguimos atender, vai ser encontrado em qualquer um dos estabelecimentos desse segmento de atuação. E quando chegam os leads aí, né, Alberto, os interessados na franquia, muitos, quando vê ali a adquirência, né, a primeira coisa que ele vai falar assim é taxa. E hoje o que a gente agrega para esses clientes vai muito além ali de oferecer uma condição de taxa. O que você tem para falar para hoje quem quer empreender e ver hoje o split hoje com uma ferramenta? Porque quem sai hoje com o sistema consegue agregar hoje realmente valor, sai dessa briga de preço, né? Sim, sim. E isso é uma coisa muito interessante, né? A gente tem uma área de sucesso do cliente aqui e essa área fala diariamente com muitos clientes. E assim, a gente ainda encontra alguns clientes que ainda falam, mas a condição de vocês não é a melhor de mercado, de taxa. E isso é uma realidade. Mas quando a gente explica o nosso modelo de venda, quando a gente explica as funcionalidades que ele encontra na máquina, a capacidade de tornar a operação dele com taxa zero, a gente recupera muitos clientes. E tem clientes assim que é muito interessante que eles agradecem, porque eles estão falando assim, que eles enxergam que a gente não está mais sendo só uma máquina. Nós temos uma ferramenta para que ele aumente a capacidade de vender. E hoje a gente encontra, nesse trabalho que a gente faz, muitos clientes que falam assim, olha, eu não estou usando a máquina porque não estou tendo movimento. E aí quando a gente explica como a gente consegue ajudá-lo a ter maior movimento, eles ficam muito gratos. Então acho que quem está pensando aí só na questão de taxa, realmente tem que mudar o conceito. Hoje o que os estabelecimentos precisam é poder vender para o cliente dele. E aí, como a gente consegue fazer isso? A gente tem meio para isso. Posso pegar um gancho desse negócio da taxa? Claro. Casos reais, tá?
o que está acontecendo. Primeiro eu quero deixar um recado para contadores, para tributaristas, tá? Que nós estamos muito ligados a toda a mudança da reforma tributária. Sim, então tá estamos aí já, muito né? ligados e as nossas ferramentas vão contribuir para esses contadores com os seus clientes e para esses tributaristas que fazem lá um plano de trabalho para cada cliente. Então é importante, quero deixar isso claro. Falei em taxas porque é o seguinte, nós estamos falando então com um grande grupo de frigoríficos. E aí nós chegamos nessa situação da taxa. Esse grupo de frigoríficos ele tem uma perda média de crédito, clientes para quem ele vende lá. Esse pessoal, eles têm 25 mil bares e restaurantes. Então eles fornecem para bares e restaurantes, entre vários segmentos, mas nesse caso, 25 mil bares e restaurantes que compram deles por volta de 18 mil, média, tá? 18 mil reais por mês. Então, você multiplica 25 por 18, você vai ver o total que dá de faturamento em relação a isso. E esses bares e restaurantes já tem uma máquina de cartão lá, que vende para o cliente final. A Jéssica foi lá almoçar no restaurante e vai pagar na maquininha do cliente. E aí a gente fica com essa... E aí a solução do split, a solução para indústrias e atacadistas, passa muito por isso. Ah, mas como é que eu vou colocar uma máquina lá se a minha taxa é mais cara? Bom, simples, gente. Normalmente, esta operação que é feita pelo distribuidor, pelo da atacadista, pela fábrica, nesse caso pelo frigorífico, é uma venda de crédito à vista. Sim. Né? O cliente vai no restaurante, normalmente não vai ter parcelamento, é uma venda de crédito à vista. Nesta primeira operação, nem antecipação tem. Vai cobrar só o MDR, né? Sim. Então vamos imaginar que o nosso MDR fosse... Dá um exemplo aí, Roberto, me diz aí um número. 2,50. 2,50, 2,5, tá bom. Então a nossa maquininha vai entrar lá naquele estabelecimento para poder fazer toda essa operação que nós vamos explicar com uma taxa de 2,5. Ah, mas o cliente tem uma taxa de 1,99. Tá bom? De MDR, não tem problema. O frigorífico que tem uma perda média de 2%, ele pode ajudar a subsidiar a taxa. Então ele, na operação que for, vendeu na máquina e comprou com ele dá um cashback para o estabelecimento de 1%. Sim. Então o que era 2,5% que nós estamos cobrando na operação, o frigorífico subsidiou 1%, aquela taxa já não ficou em 1,9%, ficou em 1,5%. Então já vale a pena, só por aí, já vale a pena para o estabelecimento vender com a nossa máquina. Para o frigorífico vale a pena, será? Ele está perdendo 2, está dando 1, será que vale a pena? Com certeza. Ele para de perder. Então, ele zera a inadimplência. É assim que a gente zera a inadimplência. Vou falar cada ponto do que eu falei, tá? Ele zera a inadimplência desse jeito. Vendendo com cartão tá validado, com presencial e senha, tá validada aquela operação. Por quê? Daquela transação que foi feita na máquina, é aí que acontece o split. É a divisão. Então, você imagina, vou só dar um exemplo claro. Aquele estabelecimento vendeu 10 mil reais na máquina da Pagos Pay que foi colocada lá e com a marca do frigorífico, é importante, tá? É um white label, então é Pagos Pay o sistema, mas com a marca do frigorífico, tá lá, vendeu 10 mil reais. Se o estabelecimento usar esses 10 mil para comprar do frigorífico, o frigorífico vai mandar 1% para ele, então a taxa dele, que era 2,5, ficou 1,5, já falamos que é bacana. Segundo, ele não vai precisar antecipar mais para comprar produto. Que é o que acontece Quanto hoje, seria a né? antecipação hoje, Alberto? 2%? Ah, num prazo aí de 30 dias, por aí. 2%. Então, Barato. aquele estabelecimento economiza, Jéssica, 2% de antecipação que ele precisaria fazer dinheiro para comprar insumos. Não precisa mais, ele transfere o valor inteiro para o frigorífico e o frigorífico manda entregar produto lá. Aumento de rentabilidade, que foi o que eu falei. O frigorífico aumenta vendas, por quê? O frigorífico já vende hoje para 25 mil estabelecimentos, como eu disse para vocês. Esses 25 mil tem crédito para comprar, tá bom? Então pode comprar com boleto. Só que esse frigorífico tem uma base, Jéssica, de 300 mil clientes, então 12 vezes para quem ele não está vendendo hoje, porque esse cara não tem crédito ou ficou devendo para ele, tá? Com o nosso sistema, o vendedor do frigorífico passa naquele estabelecimento que está inadimplente devendo para outro, fala, cara, você quer voltar a comprar meu? Porque comigo você vai comprar direto da indústria mais barato? Claro que eu quero. Então coloca a minha máquina aí.
Ah, mas eu vou ter que adquirir uma maquininha? Não, nós temos uma outra solução. Tap on Phone, transformando o celular Android numa maquininha, onde o estabelecimento usa um celular, por aproximação faz as vendas são do mesmo jeito, não precisou. Se ele quiser adquirir a máquina, melhor, bacana, vai trabalhar com a máquina. Se não, ele transforma o celular sem custo para usar como máquina de cartão, vendendo lá, e as vendas que ele fizer, ele pode comprar direto do frigorífico. Então, dar crédito para quem não tem crédito. Aquele estabelecimento não tinha crédito. Sim. Colocou a máquina, vendeu na máquina, o que vendeu pode comprar de mercadoria. Então, ele começa a ter crédito para comprar direto da indústria. Eu disse de recuperação de crédito. Aí eu cheguei no estabelecimento que já deve para o frigorífico, tá bom? E o frigorífico vai dizer para ele, cara, você não quer voltar a comprar comigo? Ah, eu quero, mas nós temos uma dívida, nós vamos acertar. Vamos fazer assim? Você coloca a minha máquina, tá? Tudo que você vender, uma partezinha a gente separa para ir liquidando a dívida e uma outra parte você compra de mercadoria. O que você economiza comigo comprando direto, além da economia na tua máquina, além de você não precisar antecipar mais, você vai pagando a minha dívida aqui. Traz o cliente de volta, né? Vai liquidando para que ele não compre outro fornecedor. Você falou a palavra, fideliza, que nós prometemos sim, aqui. Fideliza também. Exato. Aumento de vendas, recuperação. Então o que eu falei, ó, zerar a inadimplência por quê? Transação com cartão de crédito, transferiu da maquininha do estabelecimento direto para a indústria, zeramos inadimplência. Dar crédito. O cara não tinha crédito, colocou a maquininha e começa a dar crédito para quem não tem crédito. Aumentar as vendas. Pô, tô dando crédito para quem não tem crédito, tô aumentando as vendas. Aumenta as vendas porque às vezes, quando eu mesmo que atendo eles, né? Muitos ali têm medo até de expandir, né? De ir para a expansão. Ah, não, porque eu não tenho crédito, como que dá, né? Aí ficar trabalhando com boleto, risco de inadimplência. É o medo de vender, né? Isso, tem medo de vender e não receber, né? É isso? Fica Todo mundo limitado tem ali. E é isso mesmo, que tem que fazer uma análise de crédito, vendendo o boleto e esperar que o cliente vai pagar. Com cartão, já está pronto. Ele vai receber esta agenda, o frigorífico vai receber a agenda que era do estabelecimento comercial, e se ele quiser antecipar, nós podemos antecipar também. Sim. Se o estabelecimento quiser vender mais do que ele compra do frigorífico, usando a nossa maquininha, ele pode fazer isso também. Ele usa uma parte para comprar mercadoria com o frigorífico, com outros fornecedores que pode cadastrar, ele pode fazer isso também, Sim. e pode antecipar o que ele quiser conosco. Se ele quiser, a gente faz a antecipação da parte que fica com ele. E se ele não quiser antecipar e quiser receber na agenda, ele pode esperar o vencimento da agenda e receber na agenda. E pode também, patrão, num cartão de crédito, receber um cartão de crédito, que todas as vendas que ele não antecipou ainda, é dado num cartão de crédito, sem cobrar antecipação, e ele pode fazer compras aonde ele quiser. Isso é muito louco, isso é muito legal. Isso aí é um outro produto já, ó, mas isso é muito migrando, legal. migrando. Olha a oportunidade. Olha o que a gente está falando aqui. É porque você traz o poder a capacidade de compra para o estabelecimento para um tempo real, usando o valor que ele iria receber só no futuro, Sim. sem o custo de antecipação. Então, é assim, você dá a capacidade dele continuar, né, com capital de giro, fazendo compra do dia a dia dele através desse cartão, economizando aí esse valor de antecipação. Isso aí é muito legal. Eu sei que isso é uma conversa rápida e a gente não consegue passar todo o entendimento numa conversa de meia hora, 15 minutos, 20 minutos. E é por isso que a gente se coloca à disposição para detalhar para o nosso franqueado, para aquele que quer fazer negócio conosco, o tamanho da oportunidade. Porque eu quero dizer o seguinte, você imagina, nós estamos falei de um parceiro que é Plantec, estou colocando o nome, porque estamos com contrato assinado com o pessoal. Eles têm 45 mil estabelecimentos no total para quem ele fornece mercadoria. 11 mil estão ativos, 34 inativos, tá bom? Essa mesma galera que ele quer entrar. Agora você imagina, 11 mil estabelecimentos. Se ele tiver só 1.000 estabelecimentos comprando mercadoria dele nesse sistema, 10 mil reais, nós estamos falando de 10 milhões de reais no faturamento do franqueado. Sim. Tá? Do franqueado. Se o franqueado ficar com 0,1 dessa operação, se eu não tiver enganado, já deixa 10 mil reais por mês. Mas dá para ficar com 0,2, 0,3. Então, só em um cliente, esse parceiro nosso vai ficar com mais de 30 mil reais por mês. Porque depois que ele coloca a operação, é o que a gente chama de recorrente, né? Sim. Todos os meses o cliente está vendendo, todos os meses ele está recebendo o comissionamento dele. Então, é uma operação estruturada que a Pagos tem hoje, com a tecnologia que foi formatada aqui, onde o sócio proprietário é o diretor de tecnologia, que customiza para o cliente a necessidade do cliente. Sim. Estou falando porque o Vitor Hugo, ele esteve
ontem lá, nessa visita que nós fomos, é já a terceira vez, ele que toca direto com o pessoal da Intelbras, da Plantec. Então, isso é comando dele. Ele vê a necessidade do estabelecimento, a necessidade comercial do estabelecimento, e ele, como é o diretor de tecnologia e sócio, customiza tudo isso para que todo esse processo E aconteça. falando dessa parte do desenvolvimento, né, aqui do Vitor, que é o diretor aqui, e como você falou, né, Alessio, a gente toma todo o cuidado ali de entender ali o nosso cliente, a dor dele, a experiência dele quando lançamos algo, algum sistema, que nem lançamos agora o nosso aplicativo da PagosPay, né? Então, sempre se preocupando como é ali o dia a dia do cliente, como que ele vai estar navegando na nossa plataforma, que isso é muito importante. Então, cada vez mais a gente vem investindo aqui em tecnologia, ajustando aí para melhor experiência, tanto do nosso franqueado, que vai ter lá o portal, tudo bichinho com a marca dele, a marca própria, né? Então, é muito importante. Alberto, como eu tô com dois especialistas aqui que conhecem muito bem esse mercado de meios de pagamento, que vocês falam hoje para quem quer empreender? Às vezes a gente já tem alguém que já empreende ali, que já conhece esse mercado de meios de pagamento, mas às vezes aquele que não conhece está indeciso e tudo bem, né? Porque aqui a gente tem toda a estrutura, né, que prepara, tem toda uma metodologia, que nem você falou lá no começo, né, referente ao cliente, como que a gente ajuda o cliente a vender mais. Então tem toda uma metodologia que ajudamos o franqueado também. E como que vocês falam aí para quem quer empreender e ainda está com medo? Será que esse mercado é um mercado que vale a pena investir? Eu acho que hoje nós estamos numa fase em que quem acha que conhece do mercado de meios de pagamentos não conhece do que a gente está falando. Porque muita gente acha, né? Eu conheço por quê? Porque em algum momento eu trabalhei com as maquininhas. Trabalhou numa adquirente já, trabalhou numa EPS, fazendo credenciamento, e talvez acha que isso é tudo a respeito da área de meios de pagamento. E isso é só um pedacinho. Né? Então, quem está na dúvida, talvez esteja ali pensando, né? Como que eu vou atuar nesse mercado? Eu vou poder atuar no varejo da minha região? Eu vou poder atuar numa indústria? Eu vou poder trabalhar no grande varejista? Vai. Você vai conseguir trabalhar em tudo isso. Mas você vai conseguir trabalhar tudo ao mesmo tempo? Não. Então é aquela questão, se você tem uma dúvida, primeiro você talvez tenha que determinar com quem você quer trabalhar. Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente que já tem um relacionamento, já trabalhou com uma distribuidora, já trabalhou numa indústria, já tem esse conhecimento. Então, usar esse conhecimento que tem para trabalhar com essa solução que nós temos voltados para a distribuição é perfeito, porque conhece a dor de um lado e agora vai vir com a solução. A pessoa não tem experiência, dá para eu começar a trabalhar com o varejo perto da minha casa? Dá. A taxa vai ser melhor? Não, mas você vai trabalhar com a solução que a gente tem, no método, né, que a gente tem, que é o duplica sua venda, duplica seu faturamento, duplica seu lucro, que é ajudar o pequeno varejista a ter um método de venda que faz com que ele venda mais. É saber ou ajudar o varejista a entender como que ele usa o parcelamento como um aliado dele. Porque a grande maioria hoje, eu digo a grande maioria sem medo de errar, acho que 90% hoje do pequeno varejo ainda vê o parcelamento do cartão como sendo um vilão. E ele acaba perdendo ali o cliente, né? Direto. Acaba perdendo para bancos, financiadoras, né, Alberto? Porque não dá poder ali de compra para o cliente final dele, né? Exatamente. E assim, hoje a gente tem a capacidade de ajudar esse pequeno varejo a entender que o parcelamento é um aliado e como que ele tira proveito disso para poder potencializar. Então a gente tem a inteligência para isso. Então por isso que eu falo, quem talvez acha, eu conheço tudo de meio de pagamento. Que às vezes entra, ainda é não só a conhece. máquina, né? E às vezes aquele completando o que o Alberto está falando, aquele que acha que eu não conheço, então não posso atuar respondendo a tua pergunta. Gente, o principal ativo que você precisa ter é relacionamento. Exato. Se você conhece alguém que tem oportunidade de negócio dentro disso que nós estamos falando, do varejo no geral, de indústrias, de atacadistas, de fábrica, né? E a não ser que você esteja em Marte, você deve conhecer alguém, né? Não é possível, entendeu? Então, o grande ativo que você precisa ter para atuar nesse negócio de adquirência, Jéssica, que é um negócio de mais de 4 trilhões e meio, 4 trilhões e 500 bilhões por ano e crescendo a margem de mais de 10% ao ano. Então, uma grandiosa oportunidade de um negócio recorrente, de um negócio que continua crescendo no dia a dia, né? Escalável. Então, se você tem relacionamento, você tem uma oportunidade gigante para vir atuar conosco. Por quê? Porque nós temos aqui também um processo de treinamentos.
de capacitação. Então, por isso que você vem para uma franquia. Você sabia que quando você adquire uma franquia do McDonald's, Alberto, você fica 9 meses na Universidade do Hambúrguer antes de começar a operar a sua franquia? Então você adquire uma franquia do McDonald's, 9 meses na Universidade do Hambúrguer, aqui em Alphaville, nós temos aqui um McDonald's aqui do nosso lado, lá em Alphaville, para poder operar. Aqui também nós temos treinamento. Então quando você vem para Pagos, você tem toda uma preparação para entender em qual produto atuar primeiramente, tá? E aí com o suporte da Pagos, que é da própria Jéssica, do Alberto, modelo pronto, do né? Paulo. É isso. É o que a gente fala sempre, né? Que é o bolo, né? A receita do bolo, né? Sim. Por isso que você entra para uma franqueadora, porque a franqueadora tem uma receita de bolo. Você não pode ir para o McDonald's e pensar em vender arroz e feijão. Eles não vão aceitar. Os hambúrgueres já tem um padrão. Você não vai para doces e vai tentar inventar um doce diferente. Não, tem um padrão. E é a mesma coisa que da Pagos Franquias. Você tem um padrão, né? E para isso você tem treinamentos, suporte para poder construir a sua operação. Então, ressaltando o que o Alessio falou, que a Pagos, a gente sempre preza, é toda uma estrutura. Então, aqui você entra na franquia com um modelo já pronto. Uma metodologia onde vai te seguir passo a passo aqui na construção para que você possa levar a nossa metodologia ali para ajudar o seu cliente. Que a gente fala aqui, duplicar os lucros e triplicar, aliás, duplicar o faturamento e triplicar os lucros, né? Isso. Então já tá procurando uma estrutura, uma empresa sólida, com estrutura, que você possa ter um portfólio. 11 anos, Jéssica. 11 anos. 11 anos. É um portfólio amplo, onde você aqui não vê, não é maquininha. Não é maquininha. Quem pensa assim, é uma maquininha ou vai brigar por taxa, não é isso que estamos oferecendo. Em si, algo para você criar valor para o seu cliente, não brigar por preço. A gente não falou ainda, tem vários produtos, né, Alberto? Só ressaltando aqui rapidinho, como a gente falou do split, ressaltar um pouquinho a importância ali da Pagos Pay, né? Onde a gente traz toda essa metodologia do parcelamento inteligente, né? Ajudando o cliente ali a faturar mais, para ele ver ali que realmente ele acaba deixando um dinheiro ali na mesa quando ele não oferece um parcelado e acaba perdendo o cliente ali para a concorrência. Isso, a gente tem o parcelamento inteligente, que é uma função da máquina, tem o split, tem o multi-estabelecimento, a gente tem hoje os simuladores, que é feito tanto na máquina como no nosso sistema. A gente tem assim... Marca própria, white label, que isso é bacana para aquele que quer empreender e quer ter a operação própria dele. Lá em Guararapes, lá tem a máquina do Carlão, né? Lá em Guararapes, 30 mil habitantes, tem a máquina do Carlão. Então você empreendedor, pode ter a tua maquininha aí. Se a sua né? marca for forte na sua região. Isso, entendeu? Isso aí. Então, assim, como a gente fala, é muito mais. A maquininha hoje, na nossa operação, ela é só um meio. Ela é uma ferramenta para capturar as transações, mas ela não é o objetivo. Né? A gente não está vendendo máquina, a gente não ganha dinheiro vendendo máquina. Né? Ela é só uma ferramenta que, como até o Alessio falou, pode ser substituída por um tap and phone, pode ser substituída por um TEF, pode ser substituída por qualquer outro meio de captura que a gente tem hoje, que a gente pode operar, mas o objetivo e o nosso negócio é trazer esse cliente levando uma solução, levando uma resolução de uma dor que ele tem. E desde pequeno até o grande. E aí quando foi na imersão lá do Encontre Sua Franquia, né, onde tinha lá uma distribuidora de açaí, de rede de açaí. Aí você vai falar lá por taxa, né, principalmente o vendedor vai lá e vai falar assim, eu tenho a melhor taxa. Mas você vai falar, eu tenho a taxa mais baixa que a dele. Não, então pra mim não dá pra mim entrar. Mas se você conversar ali, você vai conversar, vai entender, eu preciso entender o negócio dele. Porque se eu vou aplicar a metodologia que a Pagos tá me ensinando aqui, eu preciso entender a dor do meu cliente, preciso entender o cenário dele. Se na taxa não é ali que eu vou brigar. Então e uma dor pode ser tributação, tá bom? Exato. Que a Pagos com o split pode ajudar na redução da tributação de forma legal. Isso mesmo, e foi referente a isso que a gente conseguiu entrar com esse cliente que está negociando aí para mostrar um outro cenário, que dentro de uma conversa foi identificando as dores do cliente. Então é isso que preparamos hoje o nosso franqueado, para que quando ele entrar no estabelecimento, entender a dor do cliente ali, não só ali falar a taxa. É importante? A gente tem que entender todo o negócio do nosso cliente, porque às vezes a dor dele está ali,
na bitributação, que a gente falou do distribuidor ali, a oportunidade gigantesca, mas é um nicho muito grande que a gente pode ir para clínicas, pode ir vários segmentos aí que pode atuar, né, Alberto? Então é grandes oportunidades. É bom, né, essa questão, né? Porque quando o estabelecimento está preocupado com taxa, o que ele está pensando, né? Ele está pensando em pegar uma máquina que de alguma forma faça com que ele tenha um custo menor e aumente a margem de lucro. E ele pensa na máquina ou na taxa como sendo a única forma. Quando a gente começa a conversar com o estabelecimento e fala sobre essa questão tributária, como a gente consegue falar sobre a questão de gestão, quando a gente começa a falar sobre a questão de distribuição, ou aumento de faturamento por recuperação de clientes, por ceder um crédito mais rápido, com menor tempo de análise, aumentar a capacidade de vender, aumentar o poder de compra, a gente começa a dar tantas opções para o estabelecimento de aumentar o ganho dele ou aumentar a margem, que a taxa, ela realmente ele consegue enxergar que a taxa, a diferença de taxa é muito pouco para poder realmente mexer no ponteiro dele. A gente fala assim hoje de redução de taxa, a gente está falando de 2 pontos percentuais, 1 ponto, né, BIP, é muito pouco quando a gente fala de recuperação ou de aumento de 10%, 15%. Esse programa que nós temos de duplique seu faturamento e triplique o seu lucro, a gente consegue mostrar no papel que a gente tem a capacidade de fazer isso. A gente mesmo que não duplique o faturamento dele, se eu aumento hoje em 20% o faturamento dele, eu consigo aumentar em 30% ou até em 40% o lucro. Por quê? Porque a gente aumenta o faturamento sem aumentar o custo fixo. Então, a gente mostra que a taxa em si... A gente, quando olha o cenário, a gente não sabe nem a taxa, né? A gente grande pega os clientes maioria. Muito despreparado, não tem conhecimento. Além dele, ele acha ali, fala que é a taxa, mas ele não tem conhecimento, né? Ele ouviu dizer que se tem uma taxa menor, ele vai ganhar mais. Mas ninguém contou nem como para ele, e ninguém contou que ele pode fazer isso de uma outra forma muito melhor, que é vendendo mais. E o pior é o seguinte, né? Ele não tem nenhum conciliador. Ele não sabe se o que ele está vendendo no débito, se ele está recebendo, quanto está sendo cobrado. Ele não sabe se no crédito, quanto ele está vendendo, se ele está recebendo, se está entrando na conta dele. E quando vai para o parcelado é pior ainda, porque aí que ele não sabe fazer a conta mesmo. Sim. Mas ele aprendeu, é da cultura dele, falar que a taxa está cara e que a taxa dele está mais barata, como a Jéssica falou. Para isso, temos a metodologia da Pagos, preparando aí os nossos franqueados no dia a dia. Alberto, tem perguntas aí? Não, o pessoal estava falando sobre a questão, né, sobre essa parte da economia tributária que a gente consegue, que é sendo uma coisa muito importante, né, o Zé Luiz falou isso. E a gente sabe disso, né, porque, e como a gente até falou, a gente vai passar por uma reforma tributária a partir de agora, né, que já começou os preparativos, mas a partir do ano que vem ela começa de forma muito forte e ela vai impactar demais alguns cenários, principalmente na questão do serviço. Se alguém estudar um pouquinho vai ver aí que tem essa questão das compensações que devem acontecer, né, de tributos pagos na hora do produto a ser comprado, mas só que serviço não compra produto, ele só presta serviço, então essa parte da troca tributária vai ser mais complexa, então essa inteligência que nós estamos levando para o estabelecimento vai se tornar algo assim fundamental. Hoje os contadores, os contabilistas estão falando muito sobre isso. O pequeno comércio vai precisar de suporte e de assessoria contábil para poder fazer essa transição. Alberto, também tem que ir se atualizando, né? Que exato. A gente vê que um exemplo claro, nós falamos com um tributarista semana passada, ele deu exemplo de autopeças que vendem para oficinas. E já existe, a possibilidade do split. Então você imagina que eu sou mecânico, a Jéssica traz o carro dela para arrumar. Eu vou fazer o levantamento das peças que precisam e quanto vai ficar a mão de obra. Quando a Jéssica passa o cartão para pagar, ela está pagando mão de obra e também as peças. As peças não são minhas. Sim. As peças são de uma autopeça ou de uma concessionária que eu comprei. Eu já consigo splitar isso, mandando direto o valor maior, que normalmente 80% são peças, direto para a autopeça vai emitir a nota dela e vai tributar, e o mecânico que vai tributar só 20% em cima, de serviço. Em cima do serviço dele. Sendo que esse dinheiro todo está passando pela conta dele hoje numa maquininha burra, que não tem split. Sim. Se o dinheiro está passando todo pela conta dele, ele vai ter que explicar para a Receita Federal por que aqueles 5 mil reais está passando pela conta dele, sendo que da parte de serviço era só 500. Isso. Então ele deveria tributar só em 500. Como é que ele explica isso? Ele não explica, porque ele não emite nota fiscal de tudo isso. Com a nossa solução, de novo, 4.500, vai direto para a autopeça emite uma nota fiscal de 4.500. Ele emite uma nota fiscal de serviço só de R$500, que é o que vai ficar na conta dele efetivamente, que vai passar por lá e ele vai tributar a parte dele, não vai ter problema. Então,
ou as pessoas vão se antecipar, ou os contadores vão ajudar esses pequenos, porque isso é só um exemplo, ou vai ter muito problema para resolver, porque a fiscalização estará em cima. E cada vez mais a gente tem contadores hoje procurando, né, Alberto, esse modelo de split para colocar nos clientes dele, porque eles vê a dor, que a dor é latente. Imagina o cliente que seja os 20% que seria só da receita dele, tá pagando ali os restantes dos 80%, né? Então, é grande oportunidade aí para quem quer entrar nesse mercado. E é isso que a gente tá falando sobre a questão, né? O que impacta mais? Uma taxa de cartão ponto 3 menor ou um tributo sobre 80% daquilo que não é seu? Exato. E para isso a gente tem aqui, né, para mostrar tanto a calculadora, né, que a gente fala na nossa planilha, onde coloca lá a taxa para poder mostrar, né, a taxa do cliente, mesmo que coloque uma taxa mais alta, o tanto que eu vou trazer de redução. Então é criar valor ali realmente para o cliente, ajudando ele na dor. Então os contadores aí, quem ainda não trabalha ainda com a solução de split, vem para Pagos para conhecer aqui a oportunidade. Temos toda uma estrutura aqui, as consultoras que realizam ali a reunião, se não sabe explicar, tem todo um time aqui que vai explicar ali para o seu cliente, explicar toda aqui a sua estrutura. Tem Boa. aí mais perguntas? Não. O pessoal acho que gostou, não perguntaram. E se tiverem também alguma pergunta, podem colocar aqui. Pessoal, como eu falei, são vários produtos. Você vai trabalhar com tudo de uma vez? Não, para isso tem toda uma estrutura onde temos treinamentos, capacitação aqui para você conhecer. Falamos de 2 produtos, mas temos outros produtos, Sistema PDV. Quem já está falando comigo lá pelo WhatsApp, tem a nossa linha também de empréstimo. Quer saber mais? Novidades referente também aqui sobre a nossa estrutura, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as próximas notificações. E eu vou agradecendo aqui o Alessio, muito obrigada, Alessio, aqui por ter trazido aí a oportunidade, mostrando ali que não é só máquina, assim, você poder entrar em clientes grandes, porque muitas vezes acabam falando assim, eu não consigo entrar em clientes grandes. Consegue, com a Pagos você consegue. Vindo com a nossa metodologia aqui, você vai muito mais. Alessio? Eu que agradeço, quero parabenizar você pela iniciativa, junto com o Alberto, toda a estrutura da Pagos, com o Vitor aí, e agradecer pela oportunidade. E a gente está sempre disposto, mostrando sempre, empreendedores, tem muita oportunidade para construir um negócio muito rentável aqui na Pagos. Alberto, mais uma vez, a gente junta aqui. Legal. E é um prazer, tá? Prazer estar aqui. E a gente já atua há muito tempo nesse mercado e assim, a gente está É um prazer estar vivendo isso, né? A gente já viveu várias mudanças nesse mercado, a gente está vivendo mais uma, e o prazer poder compartilhar isso com outras pessoas, poder fazer com que outras pessoas possam entrar nesse mercado, né? Que é um mercado gigantesco, que tem muita oportunidade, mas muita oportunidade mesmo para quem tem a solução correta para atender a necessidade do mercado. Então, perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, já me chama lá, vem ser franqueado da Pagos, vem aplicar aí a metodologia que você tem aqui, só agregar hoje produtos que pode ajudar o seu cliente na ponta a criar muito mais valor do que só preço. Obrigada, até mais, até a próxima.